Mas, irmãos, falando sobre ressurreição, eu creio que até aqui a gente pode já definir algumas coisas. Primeiro, a vida não acaba aqui. Vocês estão conscientes disso? A vida não acaba aqui. Na verdade, a vida genuína é no pós-morte. Porque todos nós aqui, a Bíblia vai dizer que por mais força que você tenha, você vai chegar até uns 80 e pouco no gás. Alguns, pela sua robustez, até passam de 80. Alguns chegam a 100, 100 e pouco. Mas isso são raras exceções. Mas também a maioria que chega a 100, 100 e pouco, não chega no gás que tinha quando tinha 20, 30 anos. Mas a palavra de Deus vai nos ensinar que depois da morte existe uma vida eterna. Então, o que conta e o que mais a gente deveria se importar é com a vida que está por vir depois da morte. Mas então a gente já definiu uma coisa: existe vida depois da morte. A vida não encerra quando alguém morre. Segundo, depois da morte, só há 2 destinos. Isso é o que a palavra de Deus ensina. E nós somos dirigidos pela palavra de Deus. Só existem 2 destinos. Os justos vão para a presença de Deus. E os ímpios, aqueles que não se renderam ao Senhor, esses vão para uma espécie de antessala da destruição eterna. Eles já entram, como nós vimos na parábola do rico e do Lázaro, eles entram num estado de tormento eterno, enquanto aqueles que estão com Cristo já vão desfrutar de um nível de descanso na presença de Deus. Então, primeiro, a vida após morte. Segundo, há 2 destinos: ou estar com o Senhor, ou estar longe do Senhor em tormento. Terceiro, para onde você vai é definido nessa vida. E uma vez que a pessoa morreu e o destino dela já foi definido, do outro lado não tem como mudar de lugar. Não há nada que as pessoas possam fazer aqui para que quem partiu e está do outro lado possa ter os seus lugares mudados. Então, uma vez que a pessoa partiu em condenação, ela vai viver eternamente na condenação. Não tem como mudar de lugar. Quarto, vai haver uma ressurreição dos mortos. O que nós aprendemos como ressurreição? Que haverá um dia em que tanto justos e ímpios, justos e injustos, vão ter os seus espíritos e as suas almas conectadas novamente com o seu corpo. Então, todos os que morreram até o dia de hoje, eles estão ou diante do Senhor, ou eles estão no lugar de condenação, eles estão em espírito. Espírito e alma estão lá, ou descansando ou sofrendo. Mas a Bíblia fala de um dia em que os mortos tornarão a vida. O que isso quer dizer? Que esses espíritos, eles vão novamente se juntar com os seus corpos, com a sua carne. E aqui eu quero deixar um detalhe para você. Você vai ser você. Você vai lembrar de um culto como esse. Você vai lembrar de pessoas. Você vai lembrar de situações. Você vai lembrar de tudo. Você vai lembrar de quem você é, de quem você foi. Você vai saber aonde você está. Então, essas coisas a gente está definindo, estudando sobre ressurreição. E essa ressurreição vai ser o quê? O seu espírito se juntando novamente com o seu corpo. E aí, tanto vai ser para participar do reino de Cristo, ou para ser eternamente lançado no lago de fogo e enxofre. Irmãos,
A gente, por não estudar muitas vezes, a gente mistura as coisas. O Lago de Fogo e Enxofre é um lugar que ainda não foi inaugurado. Quem vai inaugurar o Lago de Fogo e Enxofre vai ser o falso profeta e o anticristo. Eles vão ser os primeiros a inaugurar lá. Então, aqueles que morreram e estão no estado de condenação, é como se eles estivessem numa sala de espera, já experimentando algum nível de tormento. Mas depois, a Bíblia fala que o próprio Satanás, com seus anjos, e todos aqueles que não serviram a Deus, serão lançados no lago de fogo e enxofre, e aí vai ser uma condenação eterna. E aí vai ser lançado com corpo. Hoje o que está agonizando é o espírito e a alma, mas aqueles que não creram em Cristo, e até pelo contrário, foram contra Cristo, eles vão receber um corpo que ficará sendo destruído eternamente. Isso é o que a Bíblia ensina. Por outro lado, aqueles que se renderam ao Senhor, eles vão passar a eternidade, também com o corpo. Mas essa eternidade a gente pode dividir em duas fases. O milênio, que é o reinado de Cristo aqui na terra, e depois vai entrar na eternidade. Só entende isso quando você celebra as festas bíblicas. Por quê? Porque a festa de tabernáculos é, num sentido profético, a festa que fala desse tempo de reinado de Cristo, o tempo milenar. Então se celebra 7 dias, que a gente poderia dizer que é o tempo dos 1000 anos, mas tem o 8º dia. O 8º dia fala do fim do milênio, quando vai entrar a eternidade. E nós vamos entrar tanto para o milênio, como para a eternidade, com corpos glorificados. Aqueles que morreram em Cristo vão receber um corpo. E aqueles que não tiverem mortos no dia da vinda do Senhor, num piscar de olho, terão os seus corpos transformados. Então, como eu estou batendo na tecla, vai haver uma geração que não vai saber o que é morrer, como Enoque, como Elias, que não sabem o que é morrer. Eles não morreram, eles foram para Deus. Agora não me pergunte como isso aconteceu, mas se a gente crê que Deus um dia se fez carne, a gente precisa acreditar em todas essas coisas que é difícil de compreendermos. Mas eu fico com a palavra de Deus que diz que eu e você, que estamos em Cristo, ou vamos ver de novo o nosso corpo se unindo ao nosso espírito e à nossa alma, ou num piscar de olho, pum, seremos transformados e estaremos com Ele, e viremos para essa terra para reinar com Ele durante 1000 anos. Aleluia. Isso é um resumo dos 2 últimos domingos. Mas entenda, aonde você vai passar a eternidade é decidido agora, nessa vida. É já. É agora que você pode definir aonde você quer passar a eternidade. Mas isso não é tudo. É agora que você pode definir a qualidade da vida depois. E sabe, irmãos, a gente fala muito do destino, mas a gente também deveria falar da qualidade desse destino. Porque não é só ir para o céu. Não é só ser salvo. É aqui que eu acho que a igreja tem pecado. A gente foca muito na salvação, e é importante que as pessoas sejam salvas. Mas a mentalidade do cristianismo atual é assim: você conduz a pessoa até a salvação. Uma vez que ela foi salva, você enxuga o suor e fala, ufa, tirei mais um do inferno. E a pessoa fica ali, vivendo às vezes de qualquer jeito. Ela fica, não, mas eu já aceitei Jesus. Mas a vida cristã não é só levar a salvação. A salvação é o começo.
Olha para o seu irmão e fala assim: a salvação é o começo de uma jornada, de uma caminhada. Na verdade, quando a gente leva alguém para Jesus, a gente deveria falar assim: ufa, agora eu vou ter trabalho. Porque agora eu vou ter que ajudar essa pessoa na caminhada. A gente olha e vê alguém aceitando Jesus e a gente fica assim: ai, agora eu posso descansar. Não, quando alguém aceita a Cristo, é aí que vai começar o trabalho. Vocês ainda estão aqui? E em cima desse assunto, irmãos, de ressurreição, de recompensas, dessa vida cristã mais profunda, Deus tem falado muito comigo sobre alguns assuntos que a igreja precisa voltar a falar e a ensinar. E um desses assuntos tem a ver com as recompensas eternas. Irmãos, os 300 primeiros anos da igreja, os primeiros 300 anos, com os apóstolos e depois com os pais da igreja, eles acreditavam que quando o Messias viesse, quando o Messias retornasse, ele ia estabelecer um reino aqui nessa terra, de 1000 anos. Depois dos 300 primeiros anos, foi que começou um monte de gente falar de um monte de coisa, e ao longo dos anos a igreja perdeu isso. E aí na nossa mente só está ir para o céu. Ah, irmão, eu estou indo para o céu e glória a Deus por isso. Mas os 300 primeiros anos, a igreja não pensava assim. Eles trabalhavam para a salvação das pessoas, porque eles criam o quê? Um dia o Messias vai voltar, e quando o Messias voltar, ele vai reinar lá de Jerusalém, e como rei, ele vai recompensar todos os seus servos, mas ele vai punir todos os seus inimigos. Então, sabe o que era, Márcio, o evangelismo? Não era levar as pessoas para o céu, mas era levar as pessoas a se reconciliar com o rei, porque no dia da volta do rei, ele vai punir todos os inimigos. Então, a igreja do primeiro século, ela levava as pessoas para se reconciliarem com o rei, abandonando os seus pecados. Por isso que Jesus disse que ele só vai voltar quando o evangelho do reino for pregado em todos os cantos. O evangelho do reino, irmãos, não é só falar para a pessoa que Jesus cura, que Jesus salva. Mas o evangelho do reino é falar para as pessoas: o rei está voltando. E ele vai recompensar tanto os seus servos, como ele vai punir os inimigos. De que lado você quer estar? Você acha que um evangelismo desse é top? Você acha que se a gente tivesse um programa de televisão e pregasse um evangelismo assim, você acha que a gente ia ser aclamado ou cancelado? Mas isso é o evangelho do reino. O evangelho do reino é: o rei está voltando. E ele tem recompensas, mas ele tem também juízo. De que lado você quer estar? E nos 300 primeiros anos da igreja se ensinava e se pregava isso. E todo crente esperava o retorno do rei, não só para ser salvo, mas eles esperavam o seguinte: todo o meu sofrimento vai ser recompensado no dia do rei. É por isso que eles aceitavam ser pisoteados, comidos por leões. Não é porque eles tinham medo: se eu não for comido pelo leão, eu vou perder minha salvação. Não. Vamos ler um texto. Deixa eu ver se é isso mesmo. Mas já abre aí em Hebreus. Olha que coisa louca. Que a gente podia fazer uma campanha, 7 semanas com esse tema aqui. Hebreus, capítulo de número 11. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo.
Hebreus 11:35. Irmãos, eu confesso que tem alguns versículos que a minha carne não gostaria que eles tivessem na Bíblia, porque são versículos perturbadores. Olha o que diz Hebreus 11:35. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Deixa eu te explicar o que o autor de Hebreus está dizendo. Que teve pessoas que tiveram livramento, até pessoas que foram ressuscitadas por causa de Cristo. Mas teve gente que estava preso, sendo torturado, teve oportunidade para se livrar e não quis. E por que eles não quiseram? Porque eles olharam e falaram assim, cara, se eu morrer pela causa de Cristo, eu vou ter uma melhor ressurreição. Em outras palavras, sabe o que eles pensavam? Eu vou ter uma grande recompensa quando o rei voltar. Então eu vou ficar para morrer. Eu, preso, torturado, a cela se abriu, eu ia sair correndo, velho. Mas diz que uns olharam e falaram assim, eu vou ficar. Porque eu sei que quando o rei voltar, eu vou ter uma recompensa grande. Então eu vou ficar com a recompensa, ainda que isso custe a minha vida. Ai. E os crentes hoje largam Jesus só porque ficou desempregado. Porque o pastor não foi fazer uma visita. Larga-se a fé só porque o pastor agora de repente começou a transmitir o culto. Irmãos, um dia desses eu tive contato com um bispo que estava super chateado, porque a igreja abandonou ele, Júlio. Acabou a pandemia, o cara voltou, ninguém voltou. Largaram ele com aluguel para pagar, Marli. E ele foi atrás, e o pessoal, ó, Deus te abençoe. E aí eu fiquei pensando que tipo de crente ele tinha naquela igreja. E aí eu leio um texto desse e vejo que teve gente que estava torturado, apanhando, e veio um livramento. E ele falou, eu não quero o livramento, porque eu sei que se eu não for livre, eu vou alcançar uma recompensa maior. E aí o Espírito Santo, irmãos, começou a ministrar comigo que o motivo da igreja, um dos motivos da frieza da igreja, da apatia da igreja, é porque se perdeu a visão das recompensas eternas. Se perdeu a visão de que quando Jesus voltar, Ele vai trazer recompensas. Ele vai recompensar os seus servos. Ele vai recompensar cada ato, cada atitude que nós como seus servos tivemos. Então hoje, grande parte da igreja vive assim, não, eu já aceitei Jesus, estou indo para o céu, eu vou para os cultos, não faço mal para ninguém, não bebo, não fumo, não me prostituo, e estou levando. Tem meu trabalhinho lá, ganho meu dinheirinho, de vez em quando saio com a mulher, com as crianças, não me envolvo com nada, e fico aí. E aí, às vezes, a gente olha e fala, mas, cara, ser crente é isso? Agora que uma vez que eu aceitei Jesus, é só esperar ir para o céu? Se servir Jesus for só ir para o céu, melhor seria para nós que quando a gente aceitasse a Jesus, Ele já nos matasse. Mas se Ele nos deixa vivo é porque tem um propósito. Não só de nós levarmos outros a conhecê-lo, mas Ele está nos dando a oportunidade para nós não só irmos para o lar eterno com Ele, mas para nós também termos uma qualidade de vida do outro lado. E, irmão, tem tanta coisa que o diabo, o desgranhento, sutilmente
incutiu nas nossas cabeças, e isso nos acorrenta. E a gente vai vendo coisas que aparentemente são espirituais. Muita gente ensina o quê? Não, você tem que fazer para Deus por amor. E eu te provo na Bíblia que nós temos que fazer sim por amor, mas nós temos que esperar recompensas. A salvação é por graça, mas não é de graça. Você sabia disso? Por quê? Porque Jesus teve que pagar o preço. Aquilo que nós recebemos pela graça, custou alto para Jesus. Só que uma vez que Ele te deu algo pela graça, Ele espera que você faça algo com isso que glorifique a Ele. E você só vai fazer algo que glorifique a Ele se você entender que tem recompensas. E não há nada de errado fazer esperando recompensa, porque Ele mesmo ensinou que tem recompensa. Jesus falou assim: quando você for orar, ora em secreto, porque o teu Pai, que vem em secreto, vai fazer o quê? Vai te recompensar. Vocês estão aqui hoje? Quando você for dar esmola, não faz alarido. Por quê? Porque Deus vai te recompensar. Então, o que Jesus estava querendo ensinar com esses textos? Vai fazer algo? Faça da forma correta e espere que a forma correta te traga recompensas. Então, poxa, eu estou com dinheiro aqui e vou abençoar alguém. Você não precisa chegar aqui na frente da igreja e falar: olha, irmãos, eu estou aqui com 5.000 reais e eu quero distribuir para vocês porque eu sou tremendo, eu sou maravilhoso. Eu sou o top. Jesus falou: não faz isso, porque você vai receber só a recompensa dos homens. Mas se você fazer em secreto, o Pai vai te recompensar. Então eu não vejo problema nenhum em você falar: estou com dinheiro aqui, eu vou abençoar fulano, ciclano ou beltrano, porque Deus disse que se eu fizer isso, Ele vai me recompensar. E eu vou esperar essa recompensa. Porque se Ele diz que recompensa, então eu tenho que esperar e eu vou esperar. Os 300 primeiros anos, João, o povo andava assim. Mas nós somos mais espiritual até que Jesus. Não, irmão, faço por amor. E aí não faz nada. Não, irmãos, eu faço porque eu entendi que Ele me salvou e Ele diz que tem recompensa. Se você que é pai, mãe, que é cabeção, sabe recompensar os seus filhos quando ele faz algo que agrada o seu coração, quanto mais o nosso Pai que está no céu. E você incentivar o seu filho com recompensas não está errado. Quanto mais o Pai que está no céu não nos vai também instigar com recompensas. Só que como tiraram essa mentalidade da recompensa? Hoje, você tem grande parte do cristianismo de pessoas boas, legais, mas que não fazem nada. Porque elas já ganharam o céu. Já ganhei o céu, é a salvação. Só que quando o rei voltar, ele não vai vir só com salvação. Vamos lá, Apocalipse 22, 12. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. O que diz aí? Eis que cedo, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. A minha versão diz assim: eis que cedo venho, e a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo o que esse tal fez. Diga assim: a salvação é pela graça, a recompensa é pelas obras. Salvação
crê em Jesus, será salvos tu e tua casa. Quem crê em mim não será condenado. Quem não crê já está condenado. Mas quando o assunto é a volta do rei e o estabelecimento do reino dele, as recompensas são por obras. Vamos ler mais um versículo. 1 Coríntios, vou encher vocês de Bíblia. 1 Coríntios, capítulo de número 15. Verso de número 58. Primeira Coríntios 15, 58. Diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é... O que Paulo está dizendo? Lembra, é o capítulo da ressurreição. Se a gente crê que vai ressuscitar, se a gente crê que vai reinar com Ele, saiba de uma coisa, fica firme e fica constante. Seja abundante na obra do Senhor. Por quê? Porque nenhum trabalho nele é vão. Em outras palavras, Deus vai recompensar todo o seu serviço. Então fica firme e constante. Ele não está falando assim, já que Jesus ama, fica firme e constante. Ele está falando, fica firme e constante, porque o que você está fazendo para Deus, Deus está vendo e Ele vai recompensar. Aleluia! Então, irmãos, eu e você precisamos resgatar a visão de que a salvação, sim, é pela graça, mas o reino é por obras. As recompensas é por obras. É o que você faz com a salvação que foi te dada. O que você está fazendo pelo Senhor que te salvou? Quer mais? Vamos Bíblia. 1 Coríntios, capítulo de número 3. Versos 12 a 14. 1 Coríntios, capítulo 3, versos 12 a 14. Diz assim: se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá o quê? Ou recompensa. Verso 15. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento ou sofrerá dano, mas o tal será o quê? Todavia como pelo fogo. O que Paulo está querendo dizer? Ele está dizendo assim, todos nós recebemos um fundamento, Jesus. Então imagina, chegou aqui chegou 3 anjos aqui com as maletas cheias de dólar, me deram e falaram para mim assim: Márcio, isso aqui é para você comprar um terreno do tamanho de uma cidade igual Mogi das Cruzes. E eu fui lá, comprei um terreno do tamanho da cidade de Mogi das Cruzes e mandei dividir em vários lotes, vários terrenos, e já fiz o alicerce de cada casa. E eu chego aqui e falo assim: gente, está lá já o seu terreno. Chego e falo: Rose, já separei o seu terreno, Eusita, Luiz, Beth, Osmar, está lá, está divididinho o terreno de vocês, com a plaquinha, com o nome bonitinho, e tem mais, eu já fiz o alicerce. Agora a responsabilidade de construir em cima é de vocês. E aí, de repente,
a Rose olha e fala assim, cara, reúne lá com o Alex Naldo, o que a gente vai fazer? E aí, vamos construir aqui uma mansão aqui de pedra preciosa. Só que eles têm que pegar a pedra bruta para lapidar e construir. Mas aí, de repente, tinha um irmão... Tem que tomar cuidado com os nomes, né? Porque tem um irmão estapafúrdio. Se tiver alguém insistir uma live dessa, falar, meu nome é estapafúrdio. Então o irmão estapafúrdio estava aqui no culto e ele recebeu também um terreno. Aí ele está do lado da Rose, do Alex Naldo, dos que eu citei, está vendo lá um construindo com ouro, o outro construindo com pedra preciosa, o outro com prata, e ele vê lá o trabalho que dá isso. E ele fala, para gente, fica se matando, vou construir aqui uma mansão de madeira. E rapidinho levanta. E os outros irmãos estão lá suando. Só fizeram até agora um cômodo, e o cara já está lá, nadando na piscina, aquele negócio todo. O outro olha e fala, não, vou construir com feno. E o outro, eu vou construir de palha, que ainda é mais rápido. Só que aí um dia passa um fogo lá. As casas estão tudo prontas, passa um fogo. O alicerce continua, porque o alicerce era de concreto. Mas a casa que o cara fez de madeira, o outro que fez de palha, o outro que fez de feno, vai embora. Mas a casa que foi construída de ouro, pedra preciosa e prata, permanece. E não só permanece, vai ficar mais bonito. Porque o fogo tem o poder de dar o brilho maior nesses elementos. Ouro, prata e pedras preciosas. E o terreno deixou de ser dele. O alicerce está lá, mas ele sofreu dano, perdeu tudo. Por quê? Porque foi preguiçoso. Eu estou contando isso para te dizer o seguinte, a salvação é a mesma coisa. Jesus foi lá e pagou o preço. Foi lá, e aí um dia você aceitou Jesus. Você reconheceu essa obra. Agora, Ele está dizendo para você, vai e constrói em cima. Só que tem gente que entendeu que ainda que foi pela graça, Jesus pagou um preço, então eu não posso construir qualquer coisa em cima disso. Eu tenho que dar valor ao alicerce, e eu tenho que dar valor a quem me deu, eu não posso construir qualquer coisa. Mas aí tem alguns que falam, vai dar trabalho, vou ficar tendo trabalho, vou ficar me desgastando. Não, vou construir, é para construir, Ele me deu mesmo, eu faço o que eu quero. E aí Paulo diz assim, vai ter um dia que o fogo vai passar, e vai destruir as obras de alguns, mas a obra de outros vai passar pelo fogo. Esse que não sofreu dano vai receber galardão, vai receber uma recompensa. Foi trabalhoso? Foi, mas agora o rei vai recompensar. E aí Paulo fala, agora o segundo grupo, que foi preguiçoso, que foi negligente, vai ser salvo como pelo fogo. Em outras palavras, ele está dizendo assim, no dia da vinda do rei, vai ter dois grupos de gente. Vai ter gente sendo recompensada e gente que não vai receber nada. Você já participou de alguma situação assim, que você chegou na hora de você receber, não tinha para você? Você viu todo mundo ganhando as coisas, na hora que chegou a sua vez. Agora imagine, irmão, o rei está aqui, está recompensando, e você vê na alegria, o choro, e aí chega você, lá, aí apresenta para Jesus, Jesus, tudo isso aqui que eu fiz com a salvação. Ele, beleza, chama um anjo de fogo, vem aqui, passa o fogo nisso aí, Senhor, mas não ficou nada, era palha, feno, e madeira. Senhor, mas tem alguma coisa para mim? Não sobrou nada, vou recompensar você pelo quê? Te dei a salvação, e você foi preguiçoso,
negligente, ainda quer recompensa. É isso que vai acontecer no dia da vinda. Agora, irmãos, tem outros detalhes que é mais profundo e a gente não conseguiria aqui. Mas o que parece que as recompensas, quando nós olhar, essas recompensas, elas têm a ver com coroas, elas têm a ver com vestes, e elas têm a ver com posição no reino que vai vir. Uma vez eu discuti com um irmão que congregava aqui com a gente, porque ele dizia que todos no reino de Deus iam ser iguais. E eu falei para ele, eu te provo na palavra, que não vai ser igual. Assim como hoje, não é igual o céu. Você tem serafins, você tem querubins, você tem arcanjos e você tem anjos. A Bíblia fala de principados, potestades das trevas, mas a gente também pode dizer que tem principados, potestades de Deus. A Bíblia vai falar de tronos, e a Bíblia vai falar dos 24 anciãos. O que isso mostra? Que no reino de Deus existem categorias, existem hierarquias. Um serafim tem muito mais glória do que um anjo simples. E se você ler Apocalipse, vai falar de um anjo que tinha um arco celeste sobre ele, um anjo do fogo, o anjo das águas, um anjo que põe um pé na terra e um pé na água. Você vai ver glórias de anjos diferentes. Assim também vai ser na ressurreição, irmãos. Nós ressuscitaremos com corpos, mas cada corpo vai ter um nível de glória. 1 Coríntios 15 fala disso, uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, uma é a glória das estrelas, e Paulo vai dizer assim, até as estrelas diferem entre si. Assim também vai ser no dia da vinda do Senhor. Quando Ele recompensar os seus servos, nós seremos recompensados, mas vai ter gente que não vai receber recompensa nenhuma. E alguns acreditam que essas recompensas vão mostrar aquilo que nós fizemos para Deus nessa vida. Então vamos supor, você vai olhar alguém vai ter um tipo de coroa que você vai olhar e vai falar, esse cara morreu por Cristo. Porque essa coroa e essa vestimenta mostra quem são os que morreram por Cristo. Aquele ali foi alguém que de repente evangelizou e ganhou milhões de pessoas para Cristo. Pelas vestes, alguns acreditam que pelas vestes e as coroas, nós vamos saber o que essa pessoa fez nessa vida. Mas agora pensa, vai haver um monte de crente salvo, e que você vai olhar e vai falar, cara, esse aí não fez nada lá. Ah, mas eu estou no céu, tá bom. Não, aí se você falar um negócio desse, eu vou te dar uma voadora. Você não está entendendo nada. Querido, o gostoso, agora pensa, a Bíblia fala dos 24 anciãos, que quando eles estão diante dele, o que eles fazem? Eles pegam as suas coroas e jogam aos pés dele. Agora imagina a cena. Jesus fala assim, hoje eu vou lá no libertador de Israel. E aí Jesus está entrando aqui. E aí você tem coroa. E você fala, cara, eu posso honrar ele com tudo que eu fiz. E aí você pega a coroa que está na sua cabeça e joga no pé dele. E aí ele olha para você e fala, pode pegar a sua coroa. E aí você pega de novo, põe na cabeça, aí olha para ele de novo, não aguenta, joga nos pés dele. Agora vai ter gente que vai ficar lá olhando assim. Não tem coroa, não tem nada para jogar aos pés dele. Está no céu, mas não tem como honrar ele mais, Júlio. Agora o que eu quero não é só estar no céu, estar diante dele. O que eu quero é mesmo depois poder ter algo para depositar aos pés dele. Estou andando na rua, lá em Jerusalém, aí
eu começo a ver anjos e os anjos tocando a trombeta. Por quê? Porque o rei vai passar ali. Aí quando o rei está passando, eu já pego minha coroa e jogo aos pés dele. Agora vai ter gente que não vai ter nada para jogar. Você quer viver uma vida cristã que naquele dia não tenha nada para depositar aos pés dele? Em todas as festas, Deus dizia o seguinte: ninguém compareça diante de mim de mãos vazias. O que isso queria dizer? Eu quero que vocês tenham frutos. Os frutos mostram que a gente não está de mão vazia. Não é só ser salvo, irmãos. Os 300 primeiros anos da igreja, aqueles crentes enfrentavam leões. Aqueles crentes morriam por causa de Cristo. Não era para ser salvo. É porque eles entendiam o seguinte: cara, quando o rei voltar, ele vai recompensar. E eu quero a recompensa porque eu quero lançar aos pés dele toda essa recompensa. Então, se for para mim morrer por Cristo, eu morro, porque eu sei que a recompensa vai ser grande. Talvez 15, 20 coroas, e quando o rei estiver passando, eu vou poder jogar essas 15 coroas. E alguns vão acreditar, sabe no quê? Que quando você jogar a coroa, o rei vai olhar e pela coroa ele vai saber o que você fez pela causa dele. Então ele vai olhar e vai falar: a sua coroa mostra que naquela vida você morreu por mim. Pega a sua coroa, eu já fui honrado lá e estou sendo honrado aqui. Eu quero ter o que apresentar para ele. Eu quero ter coroa, Márcio, para jogar aos pés dele. Aleluia, dá um aleluia aí para mim acreditar que você está acreditando. Irmãos, é triste isso. Gente que vai ser salvo e vai chegar lá e não vai ter nada. General das hostes. Agora, o que você vai ter lá é definido aqui, Luiz. É definido aqui, Igor, com o que você faz com a salvação. Lembra quando Jesus contou a parábola dos talentos? Irmãos, outro detalhe: o dia da vinda do Senhor vai ser o dia da prestação de contas. Parábola dos talentos, parábola das minas. Na parábola dos talentos, o que acontece? O Senhor vai, distribui riquezas conforme a capacidade de cada um, sai e um tempo volta. E ele chama o que ele deu 5 talentos, chama o que deu 2 e chama o que deu 1. E ele faz o quê? O de 5 multiplicou, ele fala: servo bom, fiel, foste fiel no pouco, eu vou te colocar no muito. Recompensa. O outro de 2 talentos, também recompensa. E o de 1 talento? Jesus olha e fala: servo mau e negligente. A palavra negligente ali é preguiçoso. O cara não perdeu o que Jesus tinha dado, mas também não fez nada. E ele diz assim: porque eu sabia que o Senhor colhe onde não semeia. E o Senhor diz assim: eu vou te julgar pela sua palavra. Ou seja, o cara tinha uma visão errada do Senhor, e aquilo gerou nele uma preguiça. E sabe o que o Senhor fala para ele? Por que você não pegou meu dinheiro e deu para os banqueiros? Para eles multiplicar, para eles fazerem alguma coisa. Mas deixa eu te explicar o que Jesus está querendo ensinar para nós. Tudo que Ele der para a gente, tudo que Ele colocar nas nossas mãos, nós precisamos trabalhar com aquilo. Agora, tem coisas, irmãos, que você olha e fala assim: irmãos, existe deixa eu ver como eu coloco, mas Deus espera que a gente tenha um nível de esperteza no reino. Que esperteza? Quando Ele diz para aquele servo: por que você não deu para os banqueiros? Presta atenção no seguinte: Deus te deu algo para fazer, mas você não está tendo capacidade. Então você usa a esperteza e fala assim, e no caso ali é dinheiro. Não é talento, não, é dinheiro. Não vamos espiritualizar o que Jesus não está espiritualizando. Ele está falando que ele dá dinheiro para nós, Márcio.
E Ele espera que a gente use esse dinheiro em prol do reino. O que Ele está querendo dizer para aquele um servo? Cara, se você tinha preguiça, por que você não pôs na mão de quem está fazendo e de quem sabe fazer? Entenda isso. Deus te dá recursos. Você não sabe lidar com aquilo. Invista na vida de quem está fazendo. Não parece um evangelho meio doido? Mas se eu sou ligeiro, fulano está fazendo, eu vou investir. Hoje eu recebi um videozinho, depois eu vou ver se eu trago para mostrar, do Roldão, num culto, lá na ilha de Guiné-Bissau. Eu vi uma fotinha dele saindo de uma ilha indo para outra, e depois ele mostrou o culto lá. E eu vendo aquele predinho construído, e com essa mensagem na mente, eu falei, Jesus, nós estamos aí nesse prédio, nessa ilha. Nós não fomos para Guiné, mas quando eu vi aquele piso vermelhão, aquelas paredes pintadinhas, eu falei, tem dinheiro nosso aí. Nós como igreja colocamos dinheiro aí. Então eu com essa mensagem falei, Jesus, naquele dia, o Senhor vai olhar e falar, vocês foram ligeiros, né? Vocês não foram para Guiné, mas vocês pegaram alguém que estava em Guiné e abençoaram a vida deles. Colocaram na mão de quem está fazendo, quem está multiplicando. Irmão, a gente tem que ser esperto. Quando o assunto é recompensa, a gente tem que ser ligeiro. E Jesus elogia a esperteza. Não é aquela esperteza da malandragem, mas é a esperteza de, cara, peraí, eu sei que eu não posso ir para outra nação, eu sei que eu não tenho idade, eu sei que eu não estou com saúde, mas Deus está colocando recursos na minha mão, eu vou investir no fulano, eu vou investir no ciclano, eu vou investir no outro ali que está fazendo. Por quê? Porque naquele dia, quando ele voltar, ainda que eu não fiz, ele vai olhar e vai falar, você pôs na mão de quem estava fazendo, servo bom e fiel. Você entendeu a mensagem. O que Jesus conta naquela parábola não é para a gente olhar e ficar assim, eu sou de um talento, eu estou enterrando meu talento, ele está querendo ensinar. Ei, se vocês estão enterrando, desenterra esse troço e põe na mão de quem sabe fazer. Aleluia! Ô glória! Aleluia! Vamos ler Apocalipse 19. Aleluia. Ô glória, Jesus, Senhor é bom demais. Apocalipse 19, versos 7 e 8. Apocalipse 19, verso 7 diz assim, regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. Verso 8. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são o quê? Em outra versão vai dizer assim, porque o linho fino são as obras de justiça dos santos. Pega essa. No dia da vinda de Jesus, ele vai encontrar com uma noiva, que é a igreja. E a igreja vai estar vestida de linho fino, resplandecente. E não diz ali que o linho resplandecente foi a graça. Está dizendo que o linho fino foi dado para a igreja, para ela se vestir, e esse linho fino são obras. Ou seja, obras de justiça,
obras que são feitas para a glória de Deus, nos vestem de linho fino. Essa semana eu tive um sonho, eu pus no Som do Reino, contei só 1% do sonho. Mas no sonho eu estava aqui, estava tendo um culto, e para variar a igreja estava cheia, com gente saindo pela janela. Quando eu olhava para esse lado direito aqui, mais da metade das mulheres estavam vestidas de noiva, com um branco resplandecente, só que elas tinham um véu no rosto. E quando eu olhava para os homens estavam todos de camisetas brancas, calças brancas, sapatos brancos e também com um véu no rosto. E alguém da igreja olhava para eles e falava assim: quem são vocês? E aí a mulher dizia assim: nós somos as virgens. E aí tem mais umas partes do sonho, mas aí deixa para as cenas do próximo capítulo. Agora, irmãos, as vestes que vestem a noiva são as obras de justiça que nós fazemos. Se a gente entende isso, o que a gente vai fazer? Obras. Das obras que Ele nos deu. Por isso fala que foi dado, Simone. Por quê? Porque Deus deu para cada um de nós algo a fazer. E quando você faz o que Deus mandou você fazer, você está vestindo a noiva de linho fino. Agora o problema, Márcia, é que a gente olha e fala assim: ah, mas eu não consigo pregar, ah, mas eu tenho vergonha de participar do YaliCast. Cara, Deus não vai pedir para você fazer aquilo que você não tem capacidade para fazer. Mas se Ele pedir também, Ele vai te capacitar. Mas uma coisa eu sei, todos nós de Deus, todos nós vamos receber algo de Deus. Só que o nosso problema é que a gente fica se comparando com o outro. Irmãos, obras não tem a ver só com vir aqui pregar. Obras de justiça você pode fazer lá no seu trabalho. Você pode fazer na escola. Você pode fazer com tudo que está na sua mão. Vou usar um exemplo. A Bárbara e o Hermes trabalham lá com os docinhos. Você já viu aqui algum dia o Hermes vindo aqui, pregando aqui? Quem já viu o Hermes pregando aqui? Não viu, porque ele nunca veio. Aí ele vai ficar ali falando: ai, nossa, então estou lascado, não tem obra nenhuma porque eu não prego. Não. O que Deus pôs na mão deles fazer? É fazer doce, bolo. Então, vamos fazer com excelência para a glória de Deus. De repente, a Bárbara faz os doces, o Hermes sai para entregar. E o Hermes sai com alegria no coração. Estou honrando a minha esposa, estou ajudando a minha esposa. E mais, estou indo fazer aquilo que Deus colocou a gente para fazer. É isso que Deus quer que a gente faça, então vamos fazer. É mais do que ganhar dinheiro. E quando eles fazem isso, o que eles estão fazendo? Eles estão vestindo a noiva. A Rose dá aula. Você, de repente, está lá no escritório. A Vanessa está lá no hospital. O Robson está lá na automotiva. Você, de repente, fala: mas eu só estou em casa. Lavando louça, cuidando de filho. Tudo isso podem ser obras de justiça. Que vão fazer o quê? Vestir a noiva. Em nenhum lugar diz que as obras de justiça são as pregações. Deus deu linho fino para todos nós aqui. Para a gente poder fazer o que tem que ser feito para a glória de Deus. A Marli, de vez em quando, faz uns agasalhos. Ela pode fazer para a glória de Deus. Quando alguém olha e fala assim: cara, que costura. Poxa, o tecido é bom. E aí fica sabendo assim: não, ela é crente. Quem vai receber a glória? Deus.
Poxa, que salgadinho gostoso, que doce gostoso. Ah, ela é crente. Quem vai receber a glória? Deus. Ah, é diarista, está lá limpando a casa. A gente já ministrou isso aqui. Está limpando a casa, fazendo tudo direitinho, tudo bonitinho. A patroa fala, não, ó, e é crente. Faz direitinho. Quem está recebendo a glória? Deus. Isso são obras de justiça. Uma aula que você dá bem dada, um conserto de carro que você faz bem feito, um orçamento que você dá do serviço que você faz de forma honesta, que as pessoas olham e falam assim, cara, aquilo ali é crente, trabalha direitinho, glória a Deus. Isso são obras de justiça que estão vestindo a noiva. E uma boa notícia, Jesus vai recompensar você naquele dia. Já pensou, Catiane, o anjo chegar com uma pedra desse tamanho assim e falar, Catiane, é a sua recompensa. Aí você olhar e falar assim, deve ser por aquele dia que eu dei uns 3 mortal no culto. Deve ser por aquele dia que eu fui e orei por 15 pessoas e a irmã caiu no chão, estribuchando. E aí você pergunta para o anjo, por que essa recompensa? Não, porque um dia você fez uma bolsinha, a mulher comprou, olhou, falou, bem feita essa bolsa. Nossa, aquela moça é crente, ela trabalha direitinho. O Pai foi glorificado e Ele está te recompensando por aquela bolsinha que você fez, que glorificou o nome dEle. Os crentes, os puritanos dos séculos passados criam nisso. E por isso que eles faziam tudo certinho. 300 primeiros anos da igreja, os caras trabalhavam bem. Por quê? Porque eles sabiam que nenhum trabalho no Senhor é vão. Deus vai recompensar todo o trabalho que nós fizermos para a glória dEle. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Quando você faz algo e alguém dá um glória, fala, cara, é crente, poxa, glória a Deus, fulano me socorreu, fulano me atendeu, fulano fez direitinho. Deus está anotando tudo. Vocês aguentam mais um pouquinho? Deus está anotando tudo, vocês crêem nisso? Se não crê também, você vai passar a crer agora. Apocalipse, capítulo de número 20. Bastante Bíblia hoje, hein? Apocalipse capítulo 20, verso de número 12. Aleluia! Oh, Jesus! O que diz aí Apocalipse 20, 12? E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se o quê? Abriram-se o quê? E abriu-se outro, que é o quê? Segura aí. Então, no céu, tem 2 tipos de livro. O da vida e tem os livros. Já vou te adiantar. No céu tem 2 livros. O da vida e os livros das obras. Tudo o que fizemos, tudo o que fazemos, e daqui a pouco eu vou acrescentar um negocinho mais, que eu sei que vai falar com alguns aqui, estão sendo anotados diante de Deus. Ai, meu nome está no livro da vida. Mas o que está sendo escrito no seu livro? Porque tem um livro lá, com o seu nome, e todas as suas obras estão sendo escritas. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas na onde? Segundo o quê? Então não vai ser só Jesus olhando, seu nome está no livro da vida? Qual é seu nome? Renata. O Miguel, Miguel saiu. Gabriel, vê se o nome da Renata está aí. Tá. Renata, entra.
Seu nome? Ah, Renata. Miguel, vê se o livro dela está no livro da vida. Ah, senhor, tá. Pega lá, o anjo fulano. Pega o livro dela, das obras. Traz aqui. Vamos ver, Renata. O que você construiu em cima do alicerce que eu te dei? O que você fez com a salvação que foi de graça? Dá um glória aí, gente. A gente tinha que dar glória. Mas sabe por que a gente fica com medo de glória? Porque a gente sabe que no fundo, a gente está em falta. Porque a história que a Catiane contou aqui no começo, que eu sempre digo aqui, a história do Francisco de Assis, que chegaram para ele estava plantando tomate. Francisco, se Jesus voltasse daqui 5 minutos, o que você faria? Ele falou, continuaria plantando tomate. Por que ele falou isso? Porque ele sabia que ele estava fazendo exatamente o que Deus mandou ele fazer. Ele não estava com pendência. A gente tem dificuldade de dar um glória, porque no fundo a gente bate e fala assim, meu livro está feio na foto. Deus está mandando eu fazer umas coisas, mas eu não... Né? Vamos ser sinceros, irmãos. Se a gente tivesse a convicção de Francisco de Assis, a gente, oh glória, aleluia, Deus, se eu for embora agora, se eu abrir o livro da minha vida, estou em dia, estou zerado, fiz tudo o que o Senhor mandou fazer. Mas vamos ver, vocês aguentam para a gente ver só algumas coisas que são anotadas nesses livros? Vocês aguentam? Prometo que antes da meia-noite eu termino. Vamos abrir agora Salmo de número 56, verso de número 8. Salmo 56, verso 8. Eu garanto que vai ter gente que vai dar um glória a Deus. Tu contas as minhas vagueações. Tem outras versões que diz assim, tu contas os meus sofrimentos. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? Deixa eu dizer uma coisa agora para um grupo específico aqui. Você já passou por sofrimento ao ponto de você chorar amargamente? Já passou? Deixa eu te dar um detalhe precioso. Todas as suas lágrimas foram recolhidas e estão guardadas no céu. E não só isso, ele anotou no seu livro todo o seu sofrimento. Agora, por que ele guardou as lágrimas e anotou no livro? E o salmista sabia, eu tenho certeza que as minhas lágrimas estão aí no odre e o Senhor está escrevendo no livro. Por que alguém registraria algo? Pergunta para o seu irmão assim, por que Deus registrou o seu sofrimento? Fala para ele assim, porque Deus vai te recompensar. Irmão, quando eu li isso, se o mundo ouvisse isso, a gente ia tirar um monte de gente da amargura contra Deus. Porque tem um monte de gente que acha que Deus está vendo o sofrimento dela e está olhando e falando assim, não é problema seu. Se vira, eu não tenho nada a ver com isso. Ah lá, meu filho sofreu lá, não comeu o pão que o diabo amassou. Né? Mas passou tudo aquilo e saiu um pouquinho de sofrimento, você já está aí com lágrima. Deus não despreza lágrimas e sofrimentos. Às vezes a gente, fulano não está vendo que eu estou sofrendo, nossa, ninguém me liga, nossa, ninguém se importa comigo. Deus liga e Deus se importa. E todas as lágrimas estão recolhidas num pote. Eu acredito, vamos ser místico agora. Vamos ser libertador de Israel.
Acredito que chegando lá, ele vai mandar vir um odre também, uma taça. Vai falar, ó, fulano, tá aqui, ó. Tem uns que vão ter uma caixa, um engradado de taça, mas tudo bem. O importante é que essas lágrimas estão lá. E ele vai dizer, está vendo aquele sofrimento que você achou, que eu não estava vendo, que eu não estava se importando? Está anotado aqui, ó. E hoje eu vou te recompensar, hoje eu vou enxugar dos seus olhos toda lágrima. Você vai nenhum sofrimento por causa dele, porque você é crente, nenhum sofrimento que o diabo causou, que as pessoas causaram, vai passar batido diante de Deus. Está tudo sendo anotado. O seu livro tem uma página, um capítulo, ou vários capítulos destinados só aos sofrimentos que você passou. Quer mais? Atos 10, 4. Estarrecido e com os olhos fitos no anjo, indagou: quem é o Senhor? Ao que o anjo lhe comunica: tuas orações e esmola aos necessitados subiram como oferta memorial à presença de Deus. Texto é de Cornélio. O anjo chega. Cornélio não era crente. E aí começa uma conversa com Cornélio, e aí o anjo diz assim: Cornélio, você sabia que as suas orações e as ofertas, o dinheiro que você investe em pessoas, estão subindo diante de Deus e no nosso contexto estão sendo anotadas? Todas as nossas orações estão sendo anotadas lá no livro. Vou agora ser profundo aqui. Muitas orações que nós fizemos, nós não vamos receber a recompensa e a resposta agora. Mas nós vamos receber a recompensa e a resposta no reino dele. E mais, deixa eu te falar uma coisa. Cada centavo do seu dinheiro, que no fundo não é seu, mas cada centavo do seu dinheiro que você põe nas coisas de Deus, estão sendo anotados lá. Tem um livro caixa lá no céu, sendo anotado. Aquela viúva que deu 2 moedinhas, foi anotado lá. O seu dízimo não é só anotado na terra, é anotado no céu. As ofertas que você faz também são anotadas. Quando você encontra alguém na rua e dá um dinheiro, quando você compra um pacote de arroz, 1 quilo de sal, tudo que você compra, traz para cá, está sendo anotada. E vai ter recompensa. Cara, vocês já pararam para pensar num negócio desse? Que naquele dia Jesus vai falar assim: você levou 1 quilo de sal, né? Aí ele vai falar: tem recompensa para isso. Porque a gente acha 1 quilo de sal, o que é 1 quilo de sal? Você acha que Deus vai gastar tinta celestial para anotar lá que um dia? Não, é anotado. 1 quilo de açúcar, um copo de fermento, de farinha que você deu para um irmão, para alguém, ajudou alguém. Cada centavo que você coloca nas coisas de Deus estão sendo anotados, assim como as nossas orações. E isso vai reverter para você em recompensa, não só nessa vida, mas na vida vindoura, irmãos. Jesus falou: ajunta tesouro lá, que lá não vai ter. Nós temos um tesouro sendo arrecadado que está lá. Lá não rouba, lá não é só espiritual. Eu acredito que são coisas literais, são recompensas, Luiz. Ah, mas e se eu der o meu dinheiro e o pastor está pondo no bolso dele? Problema do pastor. O importante é que está sendo anotado por Deus. O que tem de gente que deu dinheiro que o pastor desviou, comprou carro de luxo, sei lá, fez bobeira. Mas
O do pastor, do líder, de quem for, está guardado. O importante é que o seu também está guardado. Está anotado lá, o meu filho, tal dia, foi lá e depositou R$5. Esses R$5 acabou indo lá para a África e alimentou não sei quantas pessoas. Aí vai vir o anjo lá da tesouraria celestial e fala, está aqui a recompensa. Ele foi lá, colocou R$50 lá, que o Márcio pegou esses R$50, colocou de combustível no carro dele, e o Márcio foi lá pregar naquela igrejinha lá, ganhou 3 pessoas para Jesus. Vamos lá, anjo, recompensa ele. Irmão, nós vamos receber um monte de recompensa que você não está nem sabendo coisa. Se você for ligeiro igual... eu vou falar um negócio, fica só entre nós. Por que eu oferto na vida do Léo? Porque agora o Léo está lá em Fortaleza. E eu estou aqui em Suzano. E eu não sei o que ele está fazendo lá para Deus, mas uma coisa eu sei, está chegando na minha conta. Seja esperto. O Léo foi ministrar lá na outra nação. Não fui, mas fui. Por quê? Eu fui como? Eu ajudei ele chegar. Isso está sendo creditado, Marli, está sendo anotado. E naquele dia, não só o Léo vai receber a recompensa, eu também vou receber. Vocês não estão entendendo não, senão vocês estão quebrando tudo. Malaquias 3,16, vamos lá. Acho que quem está em casa está entendendo. Outro também nem está, já desligaram, já não tem nenhuma visualização. Malaquias 3,16 diz assim, então aconteceu que aqueles que ainda temiam Yahvé conversaram uns com os outros, e o Senhor ouviu as suas orações com atenção, e diante de Deus foram escritos num livro todos os nomes dos que amavam reverentemente a Deus, como memorial acerca dos que temiam Yahvé e honravam o teu nome. Quantos de vocês amam a Deus? Isso está anotado no livro. Quando puxar o livro, Patrícia, puxou seu livro, vai estar lá, ama a Deus. Só por estar escrito isso já, né? Mas essa versão fala que Deus ouvia a oração. A maioria das versões diz assim, Deus ouvia as conversas. Segredo, revelado. Tudo que você conversa, Deus está ouvindo. E sabe quando, igual o culto de sexta, acabou, a gente ficou conversando das coisas de Deus aqui. Está tudo sendo anotado. Aquele dia o Márcio, o João, os que estavam aqui, olha, eles conversaram isso. Falaram dos mistérios de Deus, falaram de Melquisedeque, falaram de Noé, falaram disso. Vai ter recompensa. Todas as vezes que você parou com alguém para conversar das coisas de Deus, está sendo anotado no seu livro. Tudo que saía da boca, olha, esse aí encostava com alguém, era só Bíblia, era só Jesus. Ele falava das coisas, dos mistérios, contava sonho, revelação. Está tudo sendo anotado. Cuidado com o que você fala, porque Deus está ouvindo. E se você teme a Deus, está escrito lá, esse aqui teme. Por isso ele toma cuidado com o que ele fala. Porque ele sabe que antes de ferir alguém, a conversa dele pode ferir Deus. E ele ama Deus, ele não quer ferir Deus. Está anotado lá. Sabe por que está anotado? Não é porque para Deus não esquecer. É para que naquele dia a gente seja lembrado. E aí ele vai dizer, está vendo essa recompensa aqui? É por causa disso aqui.
por causa da esmola que você deu, por causa da oferta que você fez. Essa recompensa aqui é por causa daquelas palavras que você disse para aquela pessoa, por causa das coisas minhas que você conversava. Ó, essa recompensa é por isso, é por isso, é por isso. Aleluia. Mais um para a gente tomar a ceia. 1 Coríntios 3:8. Primeira Coríntios 3:8. Diz assim: o que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Paulo está falando para a igreja de Corinto, que estava um falando, não, eu sou de Paulo, eu sou de não sei quem. Ele vai dizer assim, ó, um é o que planta, o outro é o que rega, mas Deus dá o crescimento. Depois ele vai dizer assim, o que planta vai ser recompensado pelo seu trabalho. E o que rega também vai ser recompensado. Irmãos, às vezes, a gente planta algo e não colhe. Você vê outro colhendo. Às vezes você fala tanto de Jesus para uma pessoa e ele vai congregar numa outra igreja. Outra pessoa vai ser o pastor dele. Sabe o que Paulo está dizendo? Você vai receber recompensa por causa disso. Ou ele também está querendo dizer o seguinte, às vezes a gente vai ter o trabalho de plantar, de trabalhar a terra, e não vamos ver a colheita. Mas nós vamos receber recompensa. Vou dar um exemplo. O Lucas entrou por aquela porta clamando por libertação. O que a gente fez? Jejuou, orou, e eu ainda tenho orado pela vida dele. Talvez a gente nunca mais o veja. Mas uma coisa eu sei, outro pode chegar e colher. Nós não vamos ver essa recompensa, talvez nessa vida, mas nós vamos ver na outra. Deus vai chegar e vai falar, ó, lembra de fulano? Não, Senhor, eu lembro. Então aqui, ó, recompensa. Você plantou, outro colheu, mas tem a sua parte aqui. O que eu quis dizer com isso? Não há nenhum trabalho no Senhor vão. Seja você vir aqui, ajudar o Márcio a trocar uma lâmpada, seja você vir aqui, numa quarta-feira, fazer um café para os meninos aí que ficam aqui, nada disso está passando desapercebido. Seja ficar na recepção, seja vir fazer a abertura de um culto, seja vir aqui na segunda-feira orar, seja ajudar nas salinhas, lá com as crianças, seja ouvir uma pessoa aqui no culto. Tudo isso está sendo anotado, mas tudo que você faz no dia a dia também está sendo anotado. E vai ser recompensado. Irmãos, eu quero desafiar a mim e a você a começarmos a fazer as coisas também com o coração disposto a receber as recompensas, sejam nessa vida, seja na vida vindoura. A gente precisa mudar a nossa mente. Vamos começar a olhar e falar, não, Deus, se isso aqui traz recompensa, então é nisso que eu vou gastar tempo. Se ajudar o meu irmão traz recompensa, então eu vou ajudar o meu irmão. Porque às vezes também fica esperando, não, eu preciso sentir. Irmão, nós somos tão carnal que dificilmente nós vamos sentir. Não fica esperando muito esse negócio de sentir, não. O que está na palavra de Deus, que tem que ser feito, vai e faça. Ah, não, eu preciso sentir. Não estou descartando, às vezes a gente precisa de um discernimento. Mas você sabe, o seu irmão está ali, está andando descalço. Você sabe que precisa comprar um sapato para ele. Não, preciso sentir. Não sente não, irmão. Vai lá e pega mesmo o sapato e dá, porque isso vai ter recompensa. Aleluia. Então, tudo que nós estamos fazendo, tudo, esse culto está sendo registrado no seu livro.
A hora que você chegou, a hora que você está indo embora, o que você fez, quanto que você ofertou, quanto que você dizimou, o que você fez aqui. Estendeu a mão, orou por alguém, louvou, adorou, entendeu a palavra. Tudo está sendo anotado e tudo vai ser recompensado. Nessa vida, mas também na vindoura. Há recompensas aqui e na recompensa no porvir. Aleluia. Último versículo, Mateus 10, 42. Esse vai em homenagem aí aos que entenderam o mistério. Mateus 10, 42. E quem der, mesmo que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, com toda certeza vos afirmo que de modo algum perderá a sua recompensa. Irmãos, o que é um copo d'água? Nada. E Jesus está falando assim, até isso é anotado. Eu estava em casa anotando, falando assim, a irmã Lourdes deve estar lá resplandecente. Porque o que ela trazia de copo d'água, aí eu falei, aí a Renata pegou a unção, a Melissa quis pegar, a Renata já falou, não, sai para lá. Irmão, se a gente entendesse esse negócio de recompensa, sabe o que a gente ia fazer? A gente ia brigar para servir. Era para estar aqui, qualquer um que viesse pregar aqui, era para estar cheio de copo d'água. O irmão que está do seu lado vai levantar, você vai aonde? Não, eu vou pegar água. Eu vou pegar água para você. Eu te sirvo. Fica sentadinho aí. Não levanta. Você está com garrafinha? Não, eu encho. E outra, todo culto, eu já me disponho a encher a sua garrafinha. Por quê? Porque eu sou ligeiro. Tem recompensa. Vou receber um caminhão só de ter dado água por mão. O que o mundo vai dizer? É trouxa. Vai ficar pegando água para o outro. Jesus vai olhar e vai falar, você é ligeiro, velho. Você está acumulando recompensa comigo. Porque ele falou, um copo de água que vai matar a sede. Não, eu garanto. Renata, naquele dia, você e tantos outros que de vez em quando pegam água, seja para mim, seja para o João, ou seja para qualquer irmão, naquele dia, garanto que vocês podem chegar e falar assim, Jesus, quero minha recompensa pelos copos d'água, pelas garrafas d'água, todas as águas que eu dei lá na terra, porque o Senhor prometeu que de forma alguma eu ia perder minha recompensa. Vocês entenderam? Nós vamos ressuscitar para uma vida gloriosa, mas para uma vida também de recompensas. Eu quero, como eu disse, desafiar você a tudo aquilo que Deus pôs no seu coração para fazer, faça. Mas tudo aquilo que você também sabe, que está na palavra de Deus, que traz recompensa, também faça. Seja esperto, vamos acumular coisas no reino que está por vir. No dia que o rei chegar, eu quero ver ele recompensando cada um de nós, pelo abraço, pelo copo d'água, pelo suquinho, pelo pastel que pagou para o outro, pela ajuda que deu para os jovens comprando ali o sorteio deles, seja a trufa que você comprou, a balinha, seja a pessoa que você encontrou ali na esquina e deu um real. Deus vai recompensar cada um de nós. Olha para o seu irmão e fala assim, está tudo sendo escrito no seu livro. Fala para ele assim, tem um livro seu lá no céu, hein? Fica ligeiro. Vamos tomar a ceia? Aleluia. Aleluia. Até vocês que vão distribuir a ceia já tá anotando lá. Aliás, anotando lá não, anotando aqui. Porque todo culto o anjo já vem com o seu livro.
Você que está em casa aí, não é porque você está em casa que Deus não está pegando você não. Deus está anotando o que você está fazendo aí também. Deus, o nosso Rei, vai saber recompensar cada um de nós. Aleluia! Pode já ir distribuindo. Oh, maravilhoso Rei! Aleluia! Oh, precioso Deus! Lá xeremeda calabachori balamanaia sere calamanachei. E daramanachori balamanai. Tudo que fazemos para Ele está sendo anotado. Que eu e você não cheguemos lá com um livro que esteja em página em branco. Já pensou o anjo chegar e falar, ó, é o livro da sua vida, não tem nada escrito. Fez nada. Está salvo, mas só salvo. Vai falando com o Senhor, querido, em cima do que você ouviu. Aleluia. Domingo passado, quando nós terminamos a mensagem, o Senhor derramou sobre mim um peso de intercessão muito forte. E eu fiquei aqui orando, ajoelhei ali no incensário, e eu tive uma visão, queridos. Eu via um anjo com uma bacia, como aquelas que peneiram ouro. E eu via esse anjo, Ronaldo, mexendo essa bacia aqui no altar. E eu perguntei, Jesus, o que é isso? Ele falou assim, todo o sofrimento de vocês, eu estou peneirando, e eu estou transformando em ouro. E ele falou assim, ore, para que eu derrame sobre vocês um peso de glória. E eu fiquei ali, irmãos, numa intercessão profunda. E eu sentindo no meu espírito que todo o nosso sofrimento nesses dias estarão sendo derramados sobre nós como um peso de glória. Mas sabe o que mais me confortou? Foi ver que nem o sofrimento passa desapercebido diante de Deus. Eu não sei se você crê, mas existem anjos que eu acredito que vêm para cultos como esse, e eles vêm só para recolher lágrimas, dores, sofrimentos, e eles trabalham com isso, e eles transformam isso em glória para Deus. Aí você entende quando a palavra de Deus diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus é aquele que é poderoso para transformar sofrimento em glória. Deus é aquele que é poderoso para transformar lágrimas em alegria. E eu creio, Ronaldo, que nesses dias nós vamos estar vivendo algo precioso do Senhor. Porque Ele está anotando tudo. Ele está vendo tudo e Ele está recolhendo tudo. Cada sofrimento, cada luta, cada dificuldade. Vai falando com Ele.